Olá, queridos telespectadores, uma excelente tarde para todos nós. Olá, boa tarde. Empresário reage a assalto, atira e mata bandido. O caso da creche fechada depois que alunos contraíram meningite chama a atenção para o aumento da doença. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados quase 300 casos no estado. O frio que o capixaba enfrenta pode ser uma das causas. Auxiliar administrativo tem o celular roubado, mas consegue recuperar o aparelho. O que chama a atenção é a arma de brinquedo usada pelos bandidos. Surpreendeu até os agentes da Guarda Municipal. Contagem regressiva para os empregos de fim de ano. E uma pesquisa aponta que de cada 10 empresários capixabas, 4 devem contratar mão de obra temporária. Você já pode se preparar para a disputa de uma vaga. Denúncia: conselheiro tutelar de Vitória é suspeito de assediar estagiário que trabalhava com ele. O menor teve medo de ser demitido. Médicos alertam para os sintomas da leucemia, que muitos confundem com outras doenças. É preciso descobrir logo. Quando o tratamento é bem feito, a chance de cura chega a 80%. Terça-feira da beleza, Luísa Dayer chega com mais uma super dica de maquiagem para as amigas do Tribuna Notícias. E ainda, de brownies em brownies, pé na estrada. Não entendeu? Deixa que o TN te apresenta o Renan e a Natália. Os bolinhos que o casal vende rendem boas viagens. Em 2 meses, eles passaram por 9 estados. Uau, vendendo brownie? Yeah. Tudo isso e muito mais no retorno, claro, do Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos rapidinho, Torino. Claro, até já, pessoal. Olá, queridos amigos, já estamos de volta aí na sua casa para levar o Tribuna Notícias, primeira edição, sempre campeão em audiência. Bom, e a gente começa com um alerta. Aumentou o número de casos de meningite viral em alguns municípios aqui do estado. Crianças com idades entre 3 e 7 anos são as mais atingidas, George. Pois é, Torino, em Vila Velha, as aulas em uma creche chegaram a ser paralisadas depois da suspeita de um surto de meningite. As crianças somente voltaram a estudar depois da aplicação de medidas de combate à doença. Uma semana após o fechamento da creche, para higienização e outras providências por parte da prefeitura, as aulas foram retomadas. Isso após 4 alunos serem diagnosticados com meningite. Como os 2 últimos casos vieram após a primeira higienização, alguns pais continuam receosos. Hoje ela também não vai por estar com gripado, eu acho que a imunidade está baixa. Mas amanhã ou quinta-feira, se ela já estiver melhor, eu vou levar, mas insegura. No primeiro semestre deste ano foram registrados 277 casos, mais do que todas as notificações do ano passado. Para esse especialista, esse aumento pode ter relação com o inverno atípico enfrentado pelos capixabas nos últimos 3 meses. A gente está tendo um inverno atípico em Vitória, mais frio, né? Junho, julho, agosto com mais frio, as pessoas ficam mais aglomeradas, os ambientes menos ventilados. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, foi detectado o aumento dos casos de meningite viral nos municípios de Viana, Cariacica e Vila Velha, principalmente na faixa etária de 3 a 5 anos. A CESA está monitorando os casos e, apesar de perceber a melhora dos pacientes, também enviou uma nota técnica às cidades. O objetivo é o diagnóstico precoce da doença. Os principais sintomas da meningite são febre, dor de cabeça, vômito e pescoço duro. O diagnóstico precoce é importante principalmente nos casos bacterianos, que são os mais graves. O alerta é que isso está acontecendo com as meningites virais, não são doenças graves, mas a gente sempre tem medo, nessa época do ano, das meningites bacterianas, de meningite meningocócica. Isso não está acontecendo, mas se a gente ficar alerta para as meningites como um todo, a gente vai tratar precocemente. No início da semana passada, pais de alunos da escola Jurandir Matos Grifo, no bairro Soteco, em Vila Velha, chegaram a entrar em desespero. Eles só foram alertados sobre o possível surto de meningite na creche, depois que 2 crianças já estavam no isolamento do Hospital Infantil de Vitória. Os 2 estão internados aqui com meningite, diagnóstico confirmado, por uma negligência da escola, porque há 10 dias atrás foi descoberto um caso de meningite bacteriana e a escola foi notificada
porém não foi informado nada para os pais. Na ocasião, a Prefeitura de Vila Velha recebeu várias críticas por não comunicar o surto a tempo de evitar novos casos, mesmo insistindo na postura de que apenas esperou o resultado dos exames para agir. Como a meningite viral pode ser uma doença de veiculação hídrica, a gente solicitou a limpeza da caixa d'água, porém, numa medida da vigilância epidemiológica, eles acharam prudente, de uma forma profilática, preventiva, a suspensão das aulas. Em meio a tudo isso, ficam os alunos e pais, como a Cristiane. A mãe confessa que mesmo com tudo o que foi feito na creche até agora, continua com medo de mandar a filha de volta às aulas. Nos chamou os pais para mostrar, foi feito isso, aquilo. Se a escola é com a família, né, a família, escola, tudo unido, acho que faltou isso. As 4 crianças da creche de Vila Velha que foram diagnosticadas com meningite estão liberadas e em casa. A unidade passou por um intenso processo de limpeza e agora é feito um levantamento das crianças de vacinação, ou melhor, das carteiras de vacinação, para saber quem ainda precisa se imunizar. Olha, pessoal, um conselheiro tutelar de Vitória, suspeito de assediar um adolescente, foi afastado do cargo. O menor, Torino, de 16 anos, era estagiário do conselho e demorou a denunciar o crime com medo de ser demitido. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente investiga um caso em que a vítima é um jovem estagiário de 16 anos. E o autor é um conselheiro tutelar de Vitória, de 40 anos. De acordo com o depoimento, o conselheiro tentou ter relações sexuais com o adolescente no carnaval, no dia 4 de fevereiro. Uma semana antes, o conselheiro já tinha convidado o rapaz para trabalhar com ele na rua, função que não cabia a um estagiário. Era uma tentativa de se aproximar do adolescente. Na semana seguinte, eles foram para a Praia Grande e beberam o dia inteiro. À noite, o conselheiro resolveu agir. Ele foi convidado no carnaval, frequentar a residência desse conselheiro no município de Praia Grande, e esse jovem então se deslocou no sábado de carnaval até o município de Praia Grande, onde teria ingerido bebida alcoólica e após alguns fatos ele sofreu lá uma tentativa de estupro. O delegado disse que o adolescente reagiu e não deixou nada acontecer. Após esse fato, o comportamento do conselheiro no trabalho mudou em relação à vítima. Antes era só elogio e depois passou a ser só crítica. Assim que esse rapaz ingressou, esse estagiário ingressou no Conselho Tutelar, ele foi bastante elogiado por esse conselheiro. Inclusive, o conselheiro, em diversas oportunidades, solicitou que ele passasse a trabalhar diretamente vinculado a ele, uma espécie de assessor direto, alguém que trabalhasse no dia a dia junto com o conselheiro. Logo após o carnaval, isso mudou completamente. Esse jovem passou a ser bastante criticado pelo conselheiro em diversas vezes, em diversas oportunidades, recebeu críticas profissionais e até mesmo teve o pedido de demissão, o pedido de exoneração, o rompimento, a cessação do contrato pedido por esse conselheiro. Os policiais ficaram sabendo do caso em junho, quando o conselheiro saiu de férias, porque na ausência dele, o rapaz resolveu se abrir e contar o que aconteceu para uma psicóloga do Conselho Tutelar. Em seguida, a mãe ficou sabendo e eles procuraram a delegacia. O delegado contou que o conselheiro foi afastado do cargo e responde pelo crime de assédio sexual. E a delegacia de Fundão investiga o caso de estupro e oferecimento de bebidas alcoólicas para menores. Bom, a Prefeitura de Vitória disse que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo. O processo contra o conselheiro foi instaurado pelo Ministério Público. Foi instaurado pelo Ministério Público, acompanhado Torino, né? pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e resultou na demissão desse dito conselheiro, que conselho bom, eu tenho certeza que ele não dava nenhum. E olha que estava num órgão que tem que proteger os direitos da criança e do adolescente. Pelo amor de Deus, né? Agora, 2 assaltantes, um empresário reagiu a assalto hoje cedo em Vila Velha e matou um dos bandidos com um tiro bem aqui na cabeça. Ele chegava à empresa no bairro Jardim Marilândia quando foi abordado por 2 assaltantes em uma moto. Puxa vida. De capacete, mochila e com um revólver na mão. Esta cena pode ser vista no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Ela é a de um homem que tentou assaltar um empresário, mas que acabou sendo morto pela vítima que reagiu ao assalto. O caso foi na manhã desta terça-feira.
O empresário chegava para trabalhar na empresa dele quando foi surpreendido por 2 suspeitos em uma moto. Logo depois do assalto ser anunciado, um dos suspeitos foi baleado na cabeça pelo próprio empresário. Mas antes de morrer, ele ainda conseguiu atirar contra a perna do empresário, que ficou ferido. Durante a troca de tiros, o condutor da moto conseguiu fugir. Quem mora próximo ao local ouviu o tiroteio. A gente estava em casa dormindo, ouviu os barulhos de tiro e veio ver o que aconteceu. E quando chegou aqui, os meninos da empresa falaram que foi uma tentativa de roubo e o dono atirou no vagabundo e matou o vagabundo ali, como vocês podem ver. O empresário estava chegando no estabelecimento, foi sair do carro e 2 motoqueiros, o motoqueiro chegou aí acompanhado. O garupa desceu para fazer o assalto, aí escutamos os tiros aqui perto. A vítima foi levada para o hospital evangélico, também em Vila Velha, pelo filho de 31 anos que estava na empresa na hora da tentativa de assalto. A arma usada pelo empresário, uma pistola 380, foi recolhida pela Polícia Militar e, de acordo com o irmão, a vítima tinha autorização legal para a posse e o porte da arma. Está bem assustado, o funcionário está bem assustado. O filho dele mais novo está em estado de choque, né? O pai baleado, né? Nesta segunda-feira, também em Jardim Marilândia, 2 policiais militares à paisana sofreram uma tentativa de assalto. Houve disparos, um adolescente foi baleado e o outro apreendido. 2 casos que colocam o bairro Jardim Marilândia em estado de alerta. O assaltante morto foi identificado como Leonardo Conceição Silva, de 31 anos. O comparsa dele não foi encontrado. Anote aí as oportunidades de emprego de hoje. No Cine da Serra tem vagas para cozinheiro de restaurante, auxiliar de contabilidade, soldador, costureiro, mecânico de refrigeração e serralheiro de alumínio. Os interessados devem levar o currículo até o Pró Cidadão, que fica em Portal de Jacareípe, ali no antigo Shopping Norte. Sabe onde é, né? Um menino cheio de energia. Clebinho não para nem mesmo George Beach e telespectadores no hospital. O garotinho está com leucemia e não pode se descuidar do tratamento, viu? A mãe até criou uma campanha nas redes sociais para doação de sangue. Os sintomas da leucemia, em muitos casos, parecem com de outras doenças. Por isso, os pais devem ficar atentos. Se o tratamento for feito direitinho, as chances de cura em crianças e adolescentes chegam a 80% dos casos. Esta figura aí é o Clebinho, uma criança de 2 anos e 8 meses que, como dá para perceber, está no hospital. Ele foi diagnosticado com câncer, leucemia. A sorte é que a mãe, a Bárbara, não demorou muito para levar o filho ao médico quando os primeiros sintomas apareceram. Ele dormia e acordava com roxinhos pelo corpo. A princípio, pareciam roxos de pancada mesmo, de queda, coisa de criança. Mas foram de sexta para domingo, apareceram 15 roxos no corpo dele. Fora que a barriguinha dele também inchou. Porque nesses casos, o fígado e o baço, ele tendem a inchar, né? A inflar. Os médicos começaram logo o tratamento com quimioterapia. Apesar de ter descoberto cedo, leucemia é uma doença grave que exige todos os cuidados. A primeira previsão de internação são de 33 dias. E aí isso vem recorrendo por 8 meses, se eu não me engano, assistido de quimioterapia. E 3 anos no total do tratamento, se tudo correr muito bem. A leucemia é um câncer que começa dentro do osso, na parte em que o sangue é produzido. Aquelas células cancerígenas que se multiplicam logo acabam atrapalhando o funcionamento normal do organismo. E aí surgem os sinais. Os sintomas aparecem, mas com frequência são confundidos com os de outras doenças mais leves. Às vezes, numa primeira consulta, o pediatra não tem dados para pensar numa doença dessa ou para suspeitar. E aí a gente vai se preocupar com 3 componentes do sangue. Primeiro, os glóbulos vermelhos. Eles podem estar baixos, então a criança vai ter anemia, né, quando tem os glóbulos vermelhos baixos. E os sintomas de uma anemia são o quê? Fraqueza, palidez, as plaquetas alteradas vão predispor a sangramento. Então, esse sangramento ele se manifesta como? Às vezes com mancha roxa na pele, sangramento nasal, sangramento gengival, em crianças que não costumam ter sangramento nasal, né? Agora, plaquetas baixas provocando esse tipo de sangramento
são comuns também termos plaquetas baixas em outras doenças, que não as leucemias, que são muito mais frequentes também na pediatria. No Espírito Santo, são em torno de 200 casos atualmente, sendo 60 desses em crianças. Mas tendo o diagnóstico rápido da leucemia e o tratamento adequado, as chances de cura são altas. Vai depender de características daquela doença, vai depender dos cuidados que aquela criança vai receber, né, ela com ela mesma, dos cuidadores com aquela criança. Vai depender dela cumprir o tratamento corretamente, nos dias certos. E ao primeiro sinal de infecção, essas famílias são orientadas a retornar ao hospital o mais rápido possível, para começar o tratamento da infecção o mais rápido possível. Tendo esses cuidados, a gente costuma ter uma sobrevida boa, né? Acima de 80%, em alguns casos acima de 90% dos casos de leucemia em criança e adolescente. No caso do Clebinho, o câncer deixou o sangue dele com as plaquetas baixas. Como ele precisa de doação, a mãe criou uma campanha no Facebook para quem puder doar. E este rapazinho já está mostrando sinais de melhora. Nesses vídeos que a mãe fez, dá para perceber que o menino apronta no hospital. É só dar tempo ao tratamento e logo, logo ele volta para casa e continua com a vida normal. Estou olhando o dia que ele vai estar curado, porque por enquanto a gente está adaptando tudo por causa da imunidade. A imunidade fica muito baixa, então a alimentação muda, o tipo de costume dentro de casa muda, a gente tem que fazer tipo um hospitalzinho mesmo. Bom saber que a doença tem cura, né? Pois é, que gracinha, tratada Clebinho, direitinho. Né? Sem dúvida. Até 90%. Até 90%, caramba. Fica aí então o alerta da médica. Qualquer sintoma na criança deve ser investigado logo, porque se for leucemia, o tratamento deve começar imediatamente. As chances de cura são maiores, né? E olha, o Facebook para participar da campanha em favor do Clebinho é o da mãe dele, tá? Anote aí, Bárbara Martinelli, com 2 L's. Tá aqui embaixo do seu vídeo, ó. Bárbara Martinelli. Legal, né? 2 assaltantes foram presos ontem à noite em Vila Velha. Eles tinham acabado de roubar um celular de um auxiliar administrativo. A vítima foi surpreendida pelos bandidos quando voltava de uma caminhada na praia. Que situação, hein, Torino? Os criminosos estavam com uma réplica de pistola muito parecida com uma arma de verdade. A semelhança surpreendeu até mesmo os agentes da Guarda Municipal. Esse auxiliar administrativo de 31 anos foi uma das vítimas. Ele voltava de uma caminhada na praia quando foi surpreendido pelos bandidos. Por volta de umas 7 horas eu estava retornando da minha caminhada, mais ou menos na altura aí de Santa Mônica, quase chegando já em Santa Mônica, eu fui abordado por 2 indivíduos que pediram meu celular, eu estava com o fone de ouvido, aí me perguntaram do celular e eu tive que passar. O rapaz nunca tinha sido assaltado. Ele ficou sem saber o que fazer ao passar pela primeira vez por esse tipo de situação. A gente sempre ouve que aí por Santa Mônica, Saarê, está tendo bastante assalto, mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Os bandidos conseguiram fugir de bicicleta, mas não foram muito longe não. Acabaram sendo abordados pelos agentes da Guarda Municipal no bairro Gaivotas, em Vila Velha. Os agentes descobriram que as bicicletas eram roubadas. A arma utilizada no assalto, na verdade, era uma réplica. Quando a gente efetuou a abordagem, o mesmo já foi se entregando, falando que tinha uma réplica na sua cintura. É uma arma de peso similar a uma arma de verdade. Ela tem cano fundo, né, carregador, e ela é cromada. Então, realmente é de espanto. A gente percebe o quanto que a sociedade está vulnerável à ação dos criminosos. Naquela situação, a gente nem para ver se a arma é original, se é réplica. Enfim, a gente acaba ficando tão nervoso que a gente acaba passando o que tem mesmo. Altemar Matos Jesus, de 19 anos, e Kleber Santos Carvalho, de 26, foram presos em flagrante. Segundo os agentes, eles são do bairro Jardim Marilândia, mas estariam assaltando na região onde a vítima foi abordada. Ultimamente, as universidades estão sofrendo muitos assaltos em torno das suas instituições. E ali naquela região ali de Santa Mônica, há muito assalto nos pontos de ônibus,
vítimas, senhoras, idosos. O auxiliar administrativo ficou aliviado ao saber que os criminosos acabaram presos e mais feliz ainda por saber que não ficaria no prejuízo. Foi muito rápido, foi questão, eu já estava a caminho da delegacia quando eu já recebi a notícia que a Guarda Municipal havia sido recuperado o celular. Graças a Deus, a gente tirou mais 2 miliantes aí no meio da sociedade. Os suspeitos foram autuados por assalto à mão armada e encaminhados ao presídio. O problema é saber quanto tempo esses miliantes que saíram do convívio da sociedade vão ficar presos de verdade, né? Se depender da lei, já saíram ontem mesmo. Com certeza. Agora vamos conhecer um casal que viajou o litoral do país com a venda de brownies. A cada parada, uma fornada de doces e mais dinheiro para seguir essa viagem pelas estradas. Que bacana, né? Olha só, Torino, a ideia surgiu da necessidade. Veio o desemprego, a renda caiu e por que não investir numa delícia que agrada a todos? Muito bom. Os brownies abriram caminho para muitas viagens e viraram negócio certo. Uma maravilha, olha só. Aqui é assim, tem que colocar a mão na massa mesmo. Com o Renan e Natália é produção 100%. O casal faz brownies para vender, mas o interessante é aonde eles vendem, nas praias. Pois é, onde tem praia tem clientes em potencial. E essa história começou com o Renan, sabia? Ele trabalhava em Fortaleza como engenheiro ambiental. Mas aí o contrato dele com a empresa acabou e ele decidiu voltar para o Espírito Santo. Para não ficar sem dinheiro, junto com Natália, começaram a fazer os brownies. Cara, a gente começou com uma ideia de viajar pelo país, para não ter que voltar de avião simplesmente para Vitória, porque acabou o contrato onde eu trabalhava lá em Fortaleza. E a gente teve algumas ideias, né? E uma delas foi o brownie. A gente usou as habilidades que minha mãe ensinou a gente na época ainda, fazer bombom de morango e tal, que a gente vendia na escola. E o brownie foi uma saída boa, porque é um produto não perecível, ele dura, não é perecível entre aspas, né, mas ele dura 15 dias, com uma qualidade muito boa. E os ingredientes são muito fáceis de achar. Sim, a viagem foi longa, viu? E essas imagens mostram um pouquinho dessa aventura. Em 2 meses, eles passaram por 9 estados. Em cada lugar, o casal ia para a cozinha e depois da produção, saía para vender. A gente curtia a praia cedinho e à noite a gente fazia toda a produção. Aí já comprava os ingredientes, fazia, dava uma descansada, de manhã já estava tudo pronto. E essa foi uma aventura que se tornou cada vez mais lucrativa. Deu tão certo que eles estão ampliando os negócios. Lá se vão 3 meses desde que essa ideia nasceu lá em Fortaleza, no Ceará. E aqui no Espírito Santo, essa ideia aí já ganhou alguns sabores, viu? Tradicional, doce de leite, Nutella e brigadeiro. E eles não estão trabalhando só nas praias, mas não. Essa dupla aqui está atendendo encomendas também. As encomendas estão bombando. É a prova de que o empreendimento está dando super certo. Nosso foco agora está sendo restaurante, pizzaria, encomenda e vendedor externo também. Um cara que quer vender na faculdade, procura a gente, um pessoal que quer, sei lá, vender no trabalho, quer fazer uma grana extra, também acaba procurando a gente para fazer esse serviço. E é muito bom, cara, muito bom mesmo. O pessoal tem gostado. E melhor do que qualquer lucro é fazer o que gosta e apostar nisso. A gente espera o melhor, né? A gente tá aí na correria, tá dando tudo certo, ainda bem. Muito trabalho, muito doce, né? Todo dia, muito bom. Que coisa linda ver um casal feliz e bem-sucedido com ideias mirabolantes. Muito boa ideia, né, Torino? Natália e Renan, parabéns para vocês. Tem mais alguma informação para dar deles? Pois é, se você quiser conhecer as delícias e aventuras do casal, vai lá na página deles no Facebook, Brownie na Estrada. Brownie, tá vendo como é que se escreve ali, ó? B-R-O-W-N-I-E, tá? Brownie. Brownie na Estrada. Vai lá. E olha, como a gente viu aí, uma das maiores preocupações dos brasileiros atualmente é com o desemprego. E realmente não ter como pagar as contas no final do mês é muito complicado. Mas para quem está em busca, Jorge Bitt, queridos telespectadores, de uma colocação no mercado de trabalho, uma boa alternativa são as vagas temporárias. Falta pouco mais de 4 meses para o fim do ano, mas o comércio já está na expectativa para as contratações. Maravilha! Os ponteiros não param. As folhas do calendário também não. Eu sei que é clichê dizer que o tempo voa,
Mas vou fazer o quê? É verdade? Quando menos se espera, pá, chegou dezembro. Calma! Dezembro ainda não chegou, mas nós já estamos praticamente em setembro, né? E a partir de agora, começa um filme que a gente já está acostumado a acompanhar todos os anos. É ele, A Caçada ao Emprego Temporário. Uma pesquisa feita pela Faculdade Pio XII em parceria com o jornal A Tribuna apontou que de cada 10 empresários capixabas, 4 devem contratar mão de obra temporária em 2017. Dados que vão ao encontro da expectativa da Federação do Comércio do Espírito Santo diante das contratações. O ano passado, o comércio e a indústria estavam desempregando. Este ano, o desemprego se estabilizou, numa base baixa, mas se estabilizou. Isso quer dizer que para enfrentar o final do ano, vai ter que fazer contratações sim. Os produtos estão sendo preparados para a demanda do fim do ano e o comércio logo depois, a partir de outubro e novembro, já vai começar a empregar sim. Em relação às vendas para este fim de ano, a palavra de ordem é otimismo. Nos últimos 2 meses tem havido uma retomada gradativa do consumo, a gente tem tido essa percepção e nós acreditamos firmemente que o último trimestre desse ano vai ser um dos melhores dos últimos anos. Além de ser diretor da FEComércio, o José Carlos também é proprietário desta empresa de confecção, que já está com vagas para empregos temporários. Só para a costureira, são 16 vagas. Os empregos temporários terão muito mais possibilidade de se tornarem efetivos neste período, numa condição muito melhor do que no ano passado. No ano passado a gente colocou os temporários praticamente não ficaram. Este ano eles têm sim muito mais chance. Já tem lojas na Glória em Vila Velha com vagas disponíveis também. Existe um consenso entre os lojistas de que a maioria vai contratar temporários. As contratações de fim de ano, elas são comuns. E esse ano, como se espera uma retomada maior do consumo, todos estão falando a mesma coisa, que a expectativa é de que o número de vagas temporárias aumentem. Para quem está parado, não se perca no tempo, gaste sola de sapato e fique de olho nos avisos. É isso aí, Felipe. Também continue ligadinho aqui no TN. Todos os dias nós divulgamos as vagas disponíveis para quem está em busca de uma oportunidade. Tem mais, viu? Sempre tem. Mais uma agência dos Correios é alvo de criminosos no estado. Desta vez foi em Guarapari. A agência fica no centro da cidade e foi arrombada durante a madrugada. Os criminosos abriram um buraco numa parede e conseguiram entrar no local. A agência ficou fechada na segunda-feira. O atendimento foi transferido para outros bairros. A Polícia Federal investiga o crime. Por questões de segurança, a empresa não divulga detalhes para não atrapalhar a apuração. A agência vai ficar fechada até que a polícia e o setor de segurança dos Correios autorizem a abertura. Enquanto isso, o atendimento vai ser feito nas agências da Praia do Morro e Muxaba. E o Torino está feliz da vida até saber o resultado amanhã, né? Que é dia de futebol aqui no estado. O Flamengo e Paraná se enfrentam no Kleber Andrade, em Cariacica. O jogo Jorge Bitt, queridos telespectadores, vale uma vaga na semifinal da Primeira Liga 2017. Os capixabas rubro-negros estão ansiosos para verem de perto o técnico Rueda e também o atacante Vinícius Júnior, de apenas 17 anos, vendido para o Real Madrid por uma quantia milionária. Saca só. Amanhã é dia de torcer pelo time do coração. Pela 8ª vez, o estádio Kleber Andrade recebe uma partida do Flamengo que nesta quarta-feira enfrenta o Paraná. O jogo vale uma vaga na semifinal da Primeira Liga 2017. O clube paranaense já está no estado e treina na tarde de hoje. Já o rubro-negro só dá as caras em terras capixabas no fim da tarde. A partida está marcada para as 9h45 da noite de amanhã. E essa partida promete. Já teve até provocação por parte do Paraná nas redes sociais. Mas o que a torcida do Flamengo quer mesmo é conhecer o xodó do time em ação. Vinícius Júnior, de apenas 17 anos, foi comprado pelo Real Madrid por nada mais, nada menos que 164 milhões de reais e promete na partida de amanhã, na ausência do Guerreiro, tentar uma oportunidade no ataque.
Essa também é a primeira vez que os rubro-negros vão torcer pelo time sob o comando do técnico Reinaldo Rueda, que já chegou dando uma cara nova ao time. Já já essa imensidão verde aí vai receber o toque especial dos times. E esse silêncio todo vai dar lugar à festa das torcidas. Seu placar, Torino? Meu placar é 1-0, tá bom. O negócio é pra vencer. Para quem, Torino? Para o Flamengo, é claro. Né? Eu sou flamenguista, todo mundo sabe. É uma coisa que eu já defini desde criança, que eu fui no Maracanã com meu pai. Meu pai era tricolor, era do Fluminense, e nós sentamos na área dos tricolores, claro. E estava jogando Fla-Flu. Eu tinha 7 para 8 anos de idade, me lembro direitinho. E aí, o Flamengo fez um gol no Fluminense e eu pulei. Gol do Flamengo, meu pai! Você é doido, você quer que eu apanhe aqui? Eu me lembro disso direitinho, como se fosse hoje. Mas vamos lá. Eu acho que 1-0 está de bom tamanho. Tá bom. Pois é. Os ingressos para Flamengo e Paraná custam R$ 60 a meia entrada. Acho caro, viu? Deveria ser mais barato. E é a meia entrada ainda, hein? Isso aí. Homem é morto com mais de 8 tiros em Vila Velha. A mulher dele foi atingida com um disparo na boca. Olha, o casal seguia de bicicleta para o trabalho dela. Os bandidos estavam em um carro estacionado esperando as vítimas passarem. O corpo da vítima ficou caído ao lado da bicicleta nesta rua em Cobilândia. Paulo Henrique Pinheiro, de 28 anos, estava levando a mulher na garupa para o trabalho quando, segundo a polícia, os dois foram surpreendidos por atiradores. Moradores contaram que ouviram pelo menos 10 disparos. De acordo com informações de testemunhas, os bandidos estavam dentro de um carro preto que estava estacionado aqui nesta rua, aguardando o casal passar de bicicleta. Quando os dois chegaram aqui neste trecho, eles foram surpreendidos pela ação dos bandidos, que já saíram do carro atirando contra o casal, que não teve tempo nem de correr. Os dois caíram por cima um do outro. Pedro não resistiu aos tiros e morreu no local. Segundo a perícia, no corpo da vítima foram encontradas 8 perfurações no peito, cabeça e costas. Esse vídeo mostra a mulher sendo socorrida pela equipe do SAMU. Ela foi atingida com um tiro na boca e levada para o Hospital São Lucas, em Vitória. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. A polícia investiga o caso. Hoje é terça-feira, 29 de agosto. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Pastor é condenado a 24 anos de prisão por abusar de crianças. Na foto principal, casal faz plano de previdência privada para bebê de 3 meses. Vagas para trabalhar fora do Brasil e ganhar até R$20 mil. Correios atrasam e deixam de entregar encomendas em 45 bairros da Grande Vitória. Dona de salão assaltada apela ao comandante da PM. E você vai ler ainda no Jornal A Tribuna de hoje, no AT2. Sucesso de bonitão como drag queen. Um jogo só para mulheres. Praça vai dar lugar a pistas de acesso à terceira ponte. Olá amigos, está começando mais um Espelho Meu e hoje eu venho com uma proposta super legal. Eu vou mostrar 2 maquiagens diferentes, mas usando os mesmos produtos. E sabe o que é melhor? Para os olhos a gente vai precisar apenas de uma cor de sombra. Então vamos começar. Como desse lado eu quero uma base mais leve, eu vou aplicar com os dedos e em seguida espalhar com a esponjinha já molhada. Eu vou colocar em menor quantidade, concentrando nessa região que eu tenho mais olheira, e também vou espalhar com a esponjinha. O pó eu vou aplicar com pincel, que deixa bem levinho. Eu vou concentrar apenas aqui com o pincel mesmo, para evitar que craquele. O bronze eu vou usar como blush, então ó, bem de levinho e depois espalho. E o iluminador, a mesma coisa, bem de leve, para deixar só um vício na pele. Para os olhos, eu vou usar esse pincel lápis e vou aplicar a sombra bem rente à raiz dos cílios superiores. O rímel eu aplico bem de leve também e poucas camadas. E o batom eu vou aplicar com o dedo para ficar mais claro.
Agora a gente vai usar os mesmos produtos e vocês vão ver a diferença só na forma de aplicação, como é que vai ficar a maquiagem muito mais pesada. Para o lado mais pesado, eu vou aplicar a base com pincel. O corretivo eu vou também aplicar em maior quantidade e fazendo esse triângulo. E vou aplicar também na pálpebra superior. Antes de aplicar o pó, eu já vou usar o bronzer, porque aí ele vai ficar mais forte. Agora sim eu venho com o pó facial. Eu vou começar usando aquela sombra com um pincel mais fofinho e depois eu vou usar um mais achatado. Com o pincel mais fofinho eu vou marcar o côncavo e vou espalhar essa sombra. E com o mais achatadinho eu vou aplicar apenas na minha pálpebra móvel para concentrar bem. Também vou aplicar rente aos meus cílios inferiores. O rímel eu vou aplicar em zigue-zague desde a raiz dos cílios e várias camadas. E o batom eu vou aplicar direto. Tá pronto, gente, são os mesmos produtos, só a forma de usar que eu mudei um pouco e aí a gente tem duas maquiagens totalmente diferentes. Nem parece que a gente usou a mesma coisa, né? E o TN volta daqui a pouquinho com mais oportunidades de emprego. Você não vai sair daí da sua sala não, né? Se sair, volta rapidinho. Agora, 12h36. Até já, queridos telespectadores. E voltamos a falar de chances de emprego, porque fim do ano está chegando, tem menos de 5 meses, tá? A Agência do Trabalhador de Cariacica tem vagas para ajudante de caminhão, atendente, auxiliar de lavanderia, designer de sobrancelhas e também camareira. É bom também lembrar que a gente deu um monte de matéria hoje aqui falando sobre as contratações temporárias, Esperança, que essa é a grande época verdade. E tem muitas vagas abertas. Nesse caso que o Torino falou, os interessados devem levar o currículo na agência, que fica no Edifício Christi, em Campo Grande. Ah, Edifício Christi em Campo Grande. É só levar lá então, né? Só levar. Agora quem está vindo aí é ela, Débora Moraes, com aquela roupa que para mim é um verdadeiro nome feio. Pantacur. Né? Você está entendendo, hein, Torino? Eu falei macacão. É macacão, é macaquinho, né? As coisas assim da fauna e da flora. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta a partir do meio-dia. Em ponto, esperamos a sua companhia, tá bom? E eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. Até lá. E agora quem vem aí? Ronda Geral! Débora Moraes!